Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo para a gente falar um pouquinho sobre o pregão de hoje, né? O que aconteceu. Hoje foi um dia bem interessante, porque o pregão ele acabou respeitando muito as marcações e o preço foi bem direcional hoje no índice, ajudando demais as tomadas de decisões. Hoje foi um dia bem tranquilo. Galera que acompanha a gente ao vivo ali no Telegram, todo mundo pegou seus trades, fez a sua pontuação, bateu sua meta. Enfim, foi bem legal. Então, bora falar do nosso estudo de hoje. Antes de passar rapidinho o disclaimer aqui para vocês. Só não esquecendo de vocês curtirem, se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo aí com quem vocês acham que deve, para que o YouTube possa estar recomendando para mais pessoas e ajudando cada vez mais. Beleza? Então, bora para o nosso gráfico aqui. A gente está aqui com o gráfico com as marcações de hoje, que a gente vai fazendo durante o pregão, né? Deixa eu só pegar o Epic Pen aqui para a gente pintar melhor. E aí vocês vão ver que as marcações que a gente fez hoje, elas foram bem interessantes. Porque hoje o preço, ele abriu nessa região aqui, ó, testando esse equal high aqui. E aí o preço acabou vindo buscar liquidez. E eu sempre falo para o pessoal prestar atenção nos equal highs e no equal lows, né? Que são pontos de extrema importância no gráfico. Então, o que o preço fez? Ele abriu e veio direto aqui nesse topo duplo buscar liquidez. Foi onde ele deu ignição para fazer o rompimento. Aí foi criando os bosses, rompendo estrutura, até chegar no nosso alvo, que era esse order block dos 60 minutos aqui, que já estava lá há alguns dias já, né? Desde o dia 21, ó, que ele foi criado, que ele estava lá pendente para ser mitigado, e hoje o preço resolveu ir lá. Então fez um movimento muito tranquilo. E aqui uma coisa que eu quero mostrar, observar para vocês, é isso aqui, ó. Hoje na sala a gente foi... Aqui vamos colocar nos 5 minutos que fica melhor. Porque vocês têm que tomar cuidado com uma coisa, tá, pessoal? Eu sempre falo, quando a gente opera price action e a gente vai operando supply demand, o que a gente tem que prestar atenção? Sempre nos BOS, nas quebras de estrutura. Ou seja, nos pivôs que o preço está fazendo. Ó, o preço vai fazer pivô, ele volta. Tá vendo? O preço vai fazer pivô, ou às vezes nem volta. E aí ele vai deixando o rastro. Então, isso é uma coisa que tem que estar muito tão clara e tão automático para vocês, que a gente vai fazer o quê? Até hoje eu estava vendo na sala, comentando ali, o pessoal operando, aí às vezes chega nesse ponto aqui, tá no topo, eu vou vender aqui, tá, até dá uma venda, dá um scalp contra a tendência. Mas o que vai fazer a diferença para vocês pararem de ficar apostando e perder dinheiro é quando vocês entenderem que enquanto o preço está quebrando estrutura, você não vai operar contra. Você vai esperar ele descer e te dar o sinal para você entrar a favor da tendência. Sabe por quê? Porque assim, ó, você vai minimizar demais os seus erros e você vai maximizar os ganhos. Por que eu vou minimizar os erros? Porque aqui nesse caso, ó, vou dar um exemplo para vocês. O preço ele fez o movimento perfeito, ó. Ele fez o topo, voltou, rompeu e veio testar a região de topo. Só que a gente que opera supply demand, a gente não fica atento nessa região, tá? Então o que a gente faz? Quando o preço chega numa região dessa, normalmente se eu vou entrar no trade numa região dessa, que eu vou diminuir o tempo gráfico para enxergar, para ver, para me dar o sinal. No caso aqui, ó, vamos de repente o 3 minutos, né? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele segurou, ele veio aqui, ó, ele segurou, ficou segurando e aí ele deu o sinal aqui, ó. Quando ele rompe de uma vez com o candle de força, tá? Só que aí vocês têm que entender o como entrar. Então, normalmente, se eu vou entrar num trade desse, o que é que eu faço? Primeira coisa que você tem que ver já é isso aqui, ó, essa estrutura aqui, ó. Ele já deu 2 candles de alto. Quando ele voltar próximo a essa linha, você vai entrar, porque aqui é que está o order block. É aqui que está o order block.
E o que que vai acontecer? Se por um acaso esse preço vir contra você, ele tem esse order block aqui de trás ainda para tirar. Então você sempre vai ter oportunidade, aqui ó, aqui tem uma zona de proteção de preço, que até tem que atualizar essa linha aqui. Então você sempre vai ter uma região para operar, sempre vai ter. Então vai ter onde defender o preço. É diferente de você vender topo, aí o preço segue subindo aqui, ó, e você vai querendo fazer preço médio ao contrário. Não, aqui você está puxando o preço para o teu lado, para quando o preço for na direção dele, o teu preço médio está lá embaixo. E mesmo que ele não vá na tua direção, se qualquer subida que ele der para tentar e falhar o topo, você vai ter oportunidade de sair. Então, essa é a maneira certa. Se um dia você for fazer preço médio, na verdade eu chamo isso de entrada parcial. Por quê? Porque o ideal é esperar essa região aqui, ó, que é a melhor região para você entrar no trade, que é a retração mais longa do order block. Mas quando ele não vem, que nem no caso de hoje, você entra. Se por acaso ele voltar mais, você completa a mão, mas você entra com menos do que você está acostumado. Entenderam? Então isso é a grande diferença. É não procurar topo. Eu sei, quando o preço tá quando o preço tá vindo contra, a gente às vezes a gente fica tentado, porque quando você vai parar e analisar, por exemplo, esse cara aqui, ó, concordo, cara. 2 candle preto, um candle grande. Eu vou entrar vendido aqui. Tem muita gente que faz isso porque acha que é topo. Você não tá enxergando tudo isso aqui, ó, que aconteceu. Só que esse é o grande erro dos traders iniciantes. Fica procurando topo. E enquanto que o preço acabou de romper uma primeira estrutura, ou seja, é a primeira pernada do preço que ele rompeu. Ou seja, isso aqui é candle de ignição, isso aqui não é candle de exaustão. Esse candle verde aqui é um candle de ignição. E aí como que você vai vender contra um preço desse? Entenderam? Então esses detalhes que vocês têm que estarem atentos para não errarem e não fazer besteira de ficar procurando o topo. Aí vocês vão sempre estar operando a favor da tendência. Sempre operando a favor da tendência. E olha só como o preço veio. Ele vem, ele faz o boss, rompe, volta, deixa gatilho, deixa order block, rompe de novo o boss, nem força para voltar teve. Aqui, ó, deixou outro candle de engolfo sem romper fundo. Isso aqui dá outra entrada, entendeu? Porque tinha alvo. Até eu falei lá na sala de manhã no Telegram, quando o preço estava nessa região aqui, ó. Eu falei, esse preço ele vai no 102.800. Ele chegou aqui, ele bateu no 102.795. Ainda eu postei no grupo, falei, errei por 5 pontos. Mas no final do dia ele foi lá e buscou 102.800. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, isso aqui é um order block dos 60 minutos. Por isso que o preço chegou nessa região, ficou essa briga desgraçada a tarde inteira. Porque é um order block de 60 minutos, não é de 15 nem de 5. Entenderam? Então essa é a grande diferença para vocês estarem operando legal e operando bem, tá? Então assim, ó, e aí o que a gente tem agora? A gente tem o preço testando, agora ele está indo testar esse último order block que tem aqui, né? E se caso ele passar daí, o próximo alvo dele é esse aqui, ó. É essa região aqui. Que é o outro order, esse aqui é o que ficou para trás, né, lá de trás. Então, se ele passar daqui, ele tem caminho livre, ó. A única coisa que ele tem aqui de parada no meio do caminho é essa região aqui, ó, que a gente deixa marcado com a linha para vocês saberem que aqui é uma região de briga de preço, ó. O preço pode bater nela e voltar, então vocês têm que ficar atentos. Então, essas são as marcações. Esse order block de 60, até vou deixar ele aqui por enquanto, porque ele vou tirar ele daqui, ó, para não ficar poluído, porque agora a gente tem o topo de continuidade e a gente tem aqui esse choque, que é também um equal lows, ou seja, é onde tem, isso aqui é zona de liquidez. Então aqui com certeza o varejo vai estar procurando operação.
E é isso aí que dá a ignição. Hoje foi muito top na hora do almoço, eu até mostrei o pessoal que estava na sala, eu falei, a entrada ela se deu exatamente na onde a gente tinha marcado, que era esse canal que a gente tinha aqui, ó, a gente tinha esse canalzinho traçado, que é o canal do varejo, e eu falei pro pessoal, eu falei, gente, aonde o preço abriu aqui, ó, ele vai dar ignição para os players estoparem o varejo, porque o varejo está esperando para vender o topo do canal para achar que o preço vai cair. E o preço faz exatamente o que eu falei. Ele estopa quem estava apostando na venda e vai embora buscar o alvo lá em cima, chegando aqui, ó, no nosso alvo. É sempre assim, pessoal. E eu sempre falo, pessoal, para os alunos assim, ó, se vocês vão operar, opera na visão contrária do varejo, ou seja, tem um canal de baixa, opera pensando na reversão. Tem uma linha de tendência, opera esperando na quebra dessa linha. Por quê? Porque todo varejo está olhando a mesma coisa e os bancos eles vão buscar liquidez aonde? Se você quer vender, você vai buscar liquidez onde o varejo está querendo comprar. E é isso que dá liquidez para o preço, certo? Então é essa atenção que vocês vão ter que ter. É a mesma coisa. Por que eu falo que aqui é zona, o Ecolos aqui, por que isso aqui é zona de liquidez? Porque tá todo varejo espera para vender rompimento, achar que o preço vai cair. Aí o banco vem, faz o fake out e vem e estopa todo mundo aqui dando ignição para ir para o alvo. Por quê? Porque tá todo mundo querendo vender aqui, porque achou que o preço está no topo, e aí o preço dá aquela falhada e volta a subir. Então, pessoal, tem que ter muita atenção. Para a gente operar vendido aqui, eu não preciso apenas que o preço rompa isso aqui. Eu preciso que o preço faça isso aqui, rompa, volta, tenta subir, não consegue, e aí sim ele vai me dar a venda aqui com o stop aqui em cima para eu buscar esse alvo aqui embaixo. Eu não vou vender fundo ou vender rompimento, eu quero vender lá em cima a hora que ele falhar o topo. Nessa região aqui, ó. Por quê? Porque é aqui que tem liquidez, é aqui que a liquidez está presa. Tá? Então é isso que o preço faz, ele captura a liquidez nas duas pontas. Beleza? Então esse é o nosso desenho do índice, a gente tem esses order block do 15 minutos. Só vou corrigir esse aqui para ele ficar azul também. Porque como é um order block de demanda, né? A gente deixa ele na cor da compra. Tá? E esse aqui, ele é curtinho por causa disso, tá, pessoal? Esse preço ele já foi bem mitigado nessa região aqui. Então ele é mais o teste do boss aqui mesmo. Porque ele já foi bem trabalhado nessa região. É naquela zona ali onde teve muito candle de briga. Então isso aqui não é um order block grande. Por quê? Porque o preço aqui ele deu continuidade. Ele gastou tudo que ele tinha que gastar aqui dentro. Só sobrou essa beiradinha aqui, que é o que, na verdade, é a mudança de tendência, né? O preço é onde tende a vir buscar os níveis inferiores. Tá? Dólar, vamos dar uma passadinha no dólar. Ó, o que eu falo. O dólar, ele veio... O dólar, ele abriu hoje indo buscar abriu numa zona de demanda, deu um trade fantástico na abertura, onde ele foi direto testar a zona de supply lá de cima, depois ele deu a venda também, foi uma venda fantástica. E aí é que ele faz a pegadinha, ó. Ó o que eu falo para vocês, que é a pegadinha que o preço faz. Aqui a gente tem uma LTA do varejo, que a gente tinha uma LTA do varejo traçada. E aí o preço ele faz o quê? Ele vem na LTA, dá o sinal de entrada, não rompe fundo, reforça o sinal para o pessoal entrar comprado nessa região, aí vem estopar, depois de estopar ele volta a subir. E aí ele vai no alvo, tá? Mas isso aqui, ó, isso aqui é só stop do varejo, que o preço veio capturar nessa zona de demanda aqui, ó, que não tinha sido testada ainda, né? Veio capturar toda a liquidez dessa zona de demanda para depois subir e ir para o alvo. Então, pessoal, é sempre a mesma coisa que o preço faz. Sempre a mesma coisa. Tá? Então, vocês têm que entender isso daí. Agora eu vou deixar marcado
essa zona de preço aqui, porque é uma zona de mudança de preço. Opa! Esse aqui, às vezes tem e tá dando pau esse troço aqui no... Vamos botar no 15 minutos aqui rapidinho, pra gente deixar marcadinho aqui. A gente tem essas duas zonas aqui agora. Tem essa outra aqui de baixo, que é uma zona menor também do 15 minutos. A gente tem essa zona testada aqui. Essa LTA cai fora. E então o dólar está consolidado. A gente vai aguardar para ver se ele vai tentar falhar esse topo aqui e voltar a descer. Se ele está buscando liquidez. Ou se definitivamente ele vai subir. Esse é o desenho do dólar. Não muda muito o estudo para esse lado da moeda, certo? Uma faladinha rápida no Forex aqui, eu vou dar um foco mais aqui nessas três principais, no Euro USD, GBP USD e USDJPY, né? Todos eles gráfico de 1 hora. Por quê? Porque a gente está numa região consolidada, né? A gente está numa consolidação aqui de topo e fundo, onde o preço ele está buscando liquidez. Então ele faz esses fake out aqui e volta. Ó, ele quebrou a estrutura. Agora ele tende a ir testar essa outra região aqui para depois ver se ele vai quebrar a estrutura, voltar a descer. Então a gente aguarda, tá? Nesse caso do Euro USD, o que a gente tem que aguardar? Enquanto o preço está nessa região aqui, a gente pega o gráfico, diminui para o 15 minutos, né? E espera o preço chegar mais próximo possível dessa região para comprar, para dar um sinal de compra, né? Lembrando que a gente tem aqui uma zona de demanda aqui atrás. Essa aqui é uma zona de demanda, né? Então, e o preço ainda tem essa região aqui que ele pode vir testar. Então, ele pode vir até aqui, buscar liquidez para depois seguir lá para o próximo alvo, certo? Então é mais ou menos isso aí que é o desenho do Euro USD. GBP USD, também gráfico de 1 hora, mais ou menos a mesma coisa, ó, ele está bem consolidado. Ele criou essa zona de liquidez aqui onde ele está indo capturar. Agora ele está voltando a capturar liquidez aqui embaixo para ele resolver, tá? Se ele vai capturar liquidez aqui, testar e voltar a descer, né? Nessa captura de liquidez aqui embaixo a gente aguarda a volta nessa região da linha de resistência para ver se ele busca esse alvo aqui. Certo? Por quê? Porque a tendência macro é uma tendência de baixa. Quando a gente olha no H4, a gente vê que ele está fazendo o quê? Ele teve uma quebra de estrutura e ele tem essa zona aqui para testar. Ó, e agora ele criou resistência desse lado. Então, teoricamente, ele já está falhando o topo para vir buscar essa zona aqui. Ó. Tá? Então, essa é o desenho que a gente tem no GBP USD para os próximos pregões. Lembrando que essa aqui é H4, tá? Então, quando a gente parte para H1, por isso que a gente fala próximos pregões, que a gente tem que aguardar o preço chegar na zona legal ou abaixar o time frame para 15, 5 minutos e tentar fazer os trades curtos. Mas lembrando, qualquer trade nessa região aqui, é trade em consolidação, é trade em distribuição, né? E aí você corre o risco de tomar stop para qualquer um dos dois lados. E para finalizar o USDJPY, também houve aqui, quando a gente olha no H4, ele houve uma quebra aqui ele teve essa quebra da estrutura e agora ele fez a quebra da estrutura, fez o fake out e agora ele está testando essa região aqui, ó. Então o que a gente espera agora? Próxima quebra de estrutura para ele deixar um topo mais baixo e voltar a descer. Lembrando, a gente está falando no gráfico de 4 horas e aí a gente sempre está analisando os números macro. Ou seja, aqui ele está numa região de topo, você pode baixar para 30 minutos e aguardar.
mas a região boa de se operar é nessa região aqui, ó. Esperar ele chegar nessa região, buscar liquidez, para depois ele dar a venda que a gente tanto aguarda, porque ele ainda está nesse movimento, ó, de quebrar a estrutura para cima. Então, enquanto o preço está quebrando a estrutura para cima, a gente segue ele e aguarda, a gente não vende contra a tendência. Certo? Espero que tenham gostado. O estudo tem ficado um pouquinho longo, porque eu tenho dado bastante explicações, mas de certa forma é tudo para agregar ensino para vocês e deixar vocês mais tranquilo possíveis para operar, tá? Grande abraço a todos, fiquem bem, uma boa noite, um excelente pregão amanhã e a gente se fala no Telegram amanhã cedo durante o pregão. Grande abraço e boa noite.